Pessoal, nós tivemos que interromper ali porque houve uma queda de energia por conta da chuva. Então, só para finalizar aqui, falando ainda da plataforma consumidor.gov.br, ela é mais um dos mecanismos, né? Que, claro, não vai substituir o trabalho que os PROCONs vêm exercendo, os trabalhos das promotorias de defesa do consumidor, né, de todos esses órgãos aí que funcionam, da Secretaria Nacional do Consumidor, que pertence ao Ministério da Justiça. Então, são todos órgãos que estão ali imbuídos de um objetivo só, de promover a proteção e a harmonização das relações de consumo, certo? E promover o acesso à justiça não significa somente dar meios para que o consumidor acesse o Poder Judiciário ou esses órgãos administrativos, mas é sim dotar o consumidor de ferramentas que possibilitem a solução eficaz dos seus conflitos de consumo. Então, acredito que acessar é muito mais do que chegar até, né? Acessar é você ter o caminho, chegar até ele, mas a partir desse caminho conseguir uma solução satisfatória num tempo razoável de tempo, né? Num tempo razoável, sem ser muito longo, porque senão também isso não é garantia de acesso à justiça, ok? Então, e é um dos vieses. Uma forma também de garantir acesso à justiça é o que está previsto ali no próximo inciso que nós veremos, que é o inciso 8º, olha só. Garantir é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Pessoal, esse inciso é extremamente importante, deve ficar muito clara a explicação dele para vocês. Primeiro, aqui quando a gente está falando em facilitação de seus direitos, vários mecanismos, várias formas de nós conseguirmos facilitar o direito do consumidor, né, a defesa do consumidor. A inversão do ônus da prova é uma dessas formas, ok? Então, o inciso ele está ali dando uma exemplificação. Né? Ele fala assim, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive. Né? Então, tem outros mecanismos. Um desses mecanismos, por exemplo, é a competência territorial para a propositura de ação, visando conflito de consumo, ser o do domicílio do consumidor. Então, isso é algo bastante que facilita bastante, né, a defesa do consumidor em juízo também, certo? Então, é preciso ter todos esses entendimentos prévios aí. Quando a gente fala que é aquilo que está garantindo é o direito à facilitação da defesa do consumidor, ele cita um desses mecanismos que com certeza é um dos mais importantes, que é a possibilidade de inversão do ônus da prova, né, em favor do consumidor. Mas aqui existem vários pontos que nós precisamos destacar, gente. Um desses pontos aqui que eu vou colocar é justamente esse aqui. Quando, a critério do juiz, for verossímil ou quando for ele hipossuficiente. Então vamos lá. O que significa isso? Que a possibilidade de inversão do ônus da prova, primeiro, não é automática, né? Segundo, ela depende de uma decisão do juiz. Em que situações? Quando a alegação do consumidor for verossímil ou se ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Então vamos lá, para que não haja aí confusão, vamos falar um pouquinho primeiro a respeito do ônus da prova. O CPC, né, o novo CPC de 2015, ele manteve a regra geral de distribuição do ônus da prova, prevista lá no artigo 373, incisos 1 e 2,
que dispõe que incumbe ao autor, né, os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, que é uma distribuição estática do ônus da prova. Porém, ele inovou também, o CPC inovou, ao estabelecer uma regra ali no parágrafo 1º do artigo 373, que estabelece o seguinte: a possibilidade de o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso nos casos previstos em lei ou diante das peculiaridades da causa. Nesse sentido, quando houver previsão legal ou quando, diante do caso concreto, o juiz entender cabível, é possível ao juiz mudar essa distribuição do ônus da prova, alterar essa regra prevista nos incisos 1 e incisos 2. E aí ele estabelecer que o ônus da prova pertence à parte que tiver melhor condições de produzi-la ou uma outra possibilidade de inversão, se previsto na lei. Nesse sentido, o CPC adotou uma regra que já era adotada pelo Código de Defesa do Consumidor e também pela CLT, que é a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, ou seja, obter a prova com um menor custo, visando a uma melhor solução. Quem tem melhores condições de produzir aquela prova com um custo menor é quem vai ter o ônus de produzi-la. Então, é importante ficar claro nesse sentido, gente, que o CPC ele avançou com relação ao ônus da prova, né, e deu esta possibilidade da aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus, sempre que, né, não ficar claro os fatos constitutivos do direito do autor ou os impeditivos, modificativos ou extintivos. Por que é importante a gente falar sobre isso? Vamos lá, então. Primeiro, quando a gente fala em ônus da prova, a gente tem que entender que se trata de uma regra de instrução para alguns doutrinadores, né? Ou uma regra de julgamento. E quando que ela é aplicada, pessoal? Naquelas situações em que no final da demanda, né, no final do processo, ainda persistam, remanesçam fatos controvertidos, ou seja, que não estão ainda devidamente comprovados durante a instrução probatória. Nesse caso, quando houver, então, quando a parte que tinha o ônus, né, daquela prova não conseguiu produzi-la, ela está num estado de desvantagem. Então, se, por exemplo, o autor não conseguiu produzir os fatos constitutivos do seu direito, ele está numa situação de desvantagem. Ou, se ele conseguiu e o réu tentou, então, produzir fatos impeditivos ou modificativos do direito do autor também não conseguiu, ele também está numa situação de desvantagem processual. Neste caso, o ônus da prova também, além de ser uma regra de julgamento, passa a ser uma regra de conduta das partes, porque vai indicar, nesse caso, qual delas, ou seja, qual das partes, se autor ou se réu, quem potencialmente será prejudicado diante da ausência ou insuficiência daquela prova. Então, nesse sentido, a regra do ônus da prova será aplicada apenas no caso de inexistência ou insuficiência da prova. Uma vez que, se a prova foi produzida, não interessa por quem ela for, se foi pelo autor, se foi pelo réu, a prova passa a ser do processo, né? Passa a ser ali do juízo. E nesse caso, então, o juiz vai julgar com base na prova produzida. E pronto, solucionado está. Agora, quando a parte que deveria ser, a quem caberia produzir a prova, não consegue se desincumbir dessa tarefa, aí sim o juiz vai aplicar a regra do ônus da prova. A quem cabia essa regra?
né? Ele vai aplicar a regra, portanto, de distribuição do ônus da prova. Então, nesse sentido, quando houver, novamente, ausência ou insuficiência de provas, o juiz deve indicar qual das partes tinha o ônus de provar e não provou, e colocá-la numa situação, portanto, de desvantagem processual, né? Então, é essa parte que vai ficar com a desvantagem ali do processo. Por que a gente está dizendo tudo isso? Porque, nesse sentido, gente, é preciso ficar claro que, quando a gente fala em inversão do ônus da prova, é o juiz inverter a ordem, né? Então, se cabe ao autor produzir os fatos constitutivos do seu direito, quando inverte esse ônus, né, significa que ele, num primeiro momento, não vai precisar constituir essa prova. Certo? Então, vamos lá. O CDC, ele traz ali uma autorização para que o juiz determine a inversão do ônus da prova. E se trata, portanto, de uma inversão op iudice. O que significa uma inversão op iudice? É uma inversão do juiz. Ele é quem vai determinar, ele é quem vai decidir se cabe ou não a inversão do ônus da prova, naquela situação prevista lá no artigo 6º, inciso 8º, que a gente está vendo. Então, é ele quem vai dizer se a alegação do consumidor é verossímil ou se é uma alegação hipossuficiente. Diferentemente, ocorre no caso, na hipótese do artigo 38, aonde, em se tratando da veracidade da publicidade, esse ônus pertence a quem produziu e não a quem, por exemplo, se o consumidor alega que se trata de uma publicidade falsa, enganosa, quem tem que provar que ela não é o fornecedor. Então, já ocorre uma inversão legal do ônus da prova, é o que nós chamamos de inversão op legis, ok? Então, quais os critérios que devem ser analisados pelo juiz para que ele possa, então, decidir se ele vai inverter esse ônus probatório em favor do consumidor ou não? Primeiro critério, a alegação do consumidor é verossímil, ou seja, possui uma aparência de verdade? Possui elementos que façam o juiz supor a existência daquele direito sustentado pelo consumidor? Então, a alegação verossímil é aquela que, naquele momento que o juiz está analisando, ela aparenta ser verdadeira, né? Ou pelo que o próprio consumidor está alegando, ou em razão de fatos ordinários, que é da própria experiência, que é comum que aquela situação aconteça, né? Daquela forma. Então, é uma alegação verossímil, né? Não se trata, não se exige aqui alegação inequívoca, ou seja, que não permite erro, isso é muito mais. Né? A alegação verossímil é aquela que tem uma aparência de verdade, né? Então, é algo que sugere que seja verdadeiro, ou que, em razão do que normalmente acontece, né, em determinada situação, supõe-se que realmente acontece daquela forma. Outro requisito, outro critério que o juiz pode analisar é se o consumidor é hipossuficiente, ou seja, se esse consumidor se trata de um indivíduo que não reúne condições de litigar em igualdade dentro de uma relação jurídico-processual. E aqui, pessoal, a gente tem que fazer uma distinção. Quando a gente fala em consumidor hipossuficiente, eu estou falando de uma vulnerabilidade aumentada, né? É um plus na vulnerabilidade, porque vulnerável todo consumidor é. E guardem bem essa regra. Vulnerável todo consumidor é, mas hipossuficiente nem todo consumidor é. Tá? A hipossuficiência ela é analisada no aspecto processual, enquanto que a vulnerabilidade ela está relacionada ao aspecto material, ok? Então, o consumidor ele é consumidor porque ele é vulnerável e é o destinatário final. Então, e a vulnerabilidade a gente analisa sobre o aspecto técnico, né? Financeiro, jurídico, por aí vai. A hipossuficiência é quando essa vulnerabilidade ela fica mais
presente ainda dentro do processo. É quando o juiz verifica que, processualmente falando, aquele consumidor se mostra ainda mais vulnerável do que ele já o é no mercado de consumo. Então, é importante que a gente faça essa diferenciação. E então, veja bem, o juiz ele vai verificar uma coisa ou outra, não precisa preencher os dois requisitos. Né? Se ele vê que o consumidor, se ele vir, né, que o consumidor é verossímil a alegação dele, ou que se trata de um consumidor hipossuficiente, uma das duas hipóteses, ele pode já determinar a inversão do ônus da prova. Então, veja bem, olha, eu peguei uma citação aqui do professor Flávio Tartucci. O ônus da prova é regra aplicável apenas no caso de inexistência ou insuficiência da prova, conforme a gente já falou. Uma vez que, tendo sido a prova produzida não interessando por quem o juiz julgará com base na prova e não haverá necessidade de aplicação da regra. Ou seja, se a prova foi produzida, não interessa por quem ela foi, se foi pelo autor, se foi pelo réu, o juiz vai julgar de acordo com a prova produzida. Agora, quando esta prova não foi produzida, aí sim o juiz vai analisar a quem incumbia produzi-la. E aí ele vai julgar em desfavor dessa parte que não se desincumbiu, certo? Tudo bem? Então vamos ver aqui outra questão interessante também. Qual é o momento adequado para que o juiz determine, então, a inversão do ônus da prova? Nesse sentido, a doutrina, né, ela sempre entendeu, mesmo antes do novo CPC, que o momento ideal para que o juiz determine a inversão é no saneamento do processo. Ou seja, quando o juiz, então, vai estabelecer quais as provas, né, quais os pontos controvertidos ou não, seria nesse momento, então, que ele deve inverter ou não o ônus da prova, porque aí a parte sobre quem vai pesar esse ônus terá oportunidade para produzi-lo, né, para produzir as provas necessárias. É o que está estabelecido atualmente no artigo 357, inciso 3º do CPC. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, inciso 3, definir a distribuição do ônus da prova, observado o artigo 373, que a gente já viu ali atrás. Então, veja, pelo novo CPC, o momento que o juiz deve fazer essa inversão é o saneamento processual. É possível o saneamento na sentença desde que o magistrado confira nova oportunidade à parte, a qual inicialmente não incumbia a prova, para que ela possa produzi-la, essa prova em tempo hábil. Ou seja, se o juiz não inverter no saneamento, ele pode até inverter no momento da sentença, mas desde que ele abra nova possibilidade para a parte produzir a prova. Então, respeitado aí, né, o contraditório. É esse hoje o entendimento que tem prevalecido. E agora, com relação ao CDC especificamente. A posição majoritária no STJ, até o ano de 2014, é de que se trata de uma regra de instrução e não regra de julgamento, tá? Que, portanto, a decisão que determinar a inversão deve preferencialmente ocorrer durante o saneamento do processo, ou, quando proferida em momento posterior, garantir à parte a quem incumbia esse ônus a oportunidade de apresentar suas provas. Esse é o entendimento aqui da segunda turma, salvo engano, deixa eu só conferir aqui, da terceira turma, proferido em 2014, mas o STJ não tem uma posição ainda firme a esse respeito. Majoritariamente no momento da instrução, mas a gente já tem outras decisões aqui, por exemplo, de 2013, em que se entende que seria também no momento do encerramento do processo, no encerramento da fase de saneamento, ou após iniciada a instrução. Só que aqui ele fala diferente. Lá, lembra que falou que era regra de instrução?
Aqui o próprio STJ, a própria terceira turma, fala que se trata de regra de julgamento. Então, eles também não se acertaram ainda, né, os pontos de forma a pacificar essa questão. Então, aqui fala que é possível a inversão após o encerramento da fase de saneamento, porquanto, conforme o entendimento dominante no STJ, a inversão do ônus da prova prevista no inciso 8º do artigo 6º é regra de julgamento. E ali atrás falava em regra de instrução. Outro posicionamento aqui de 2011, fala que a jurisprudência ainda não se pacificou quanto à possibilidade de o juiz inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença, numa ação que discuta a relação de consumo. Então, aqui ainda se falava que o juiz poderia inverter na sentença, né, porque o fornecedor saberia dessa possibilidade desde o início da relação processual. E aqui eu trouxe mais um outro posicionamento, aonde agora de 2019, que trata da seguinte questão: até quando então que se pode determinar o juiz verificar o preenchimento desses requisitos que autorizam a inversão do ônus da prova, né? Ou seja, se um processo bate lá no STJ, o STJ pode, na sua decisão, falar assim: olha, mas estavam presentes os requisitos aqui da verossemelhança ou da hipossuficiência, e o juiz não determinou a inversão, então agora nós vamos determinar a inversão, né, em benefício do consumidor. O STJ pode fazer isso em sede de recurso especial? Ele não pode. E não pode porque ele encontra um óbice, um impedimento na súmula 7 do STJ, que impede justamente o reexame de matéria fático-probatória. Então, quando chega até o segundo grau de jurisdição, ainda é possível fazer isso, né? Quando chega no STJ, essa questão de inverter ou não o ônus da prova já não é mais possível. Olha o que está previsto aqui no tópico 2 desse julgado, de 2019. A aplicação da inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso 8º do CDC, não é automática, cabendo ao magistrado analisar as condições de verossimilhança das alegações e de hipossuficiência conforme o conjunto fático probatório dos autos, cujo exame é vedado na via estreita do recurso especial. É um julgado de 2019, do qual ainda tem um pequeno erro aqui que a gente pode verificar, né, pessoal? Deixa eu só apontar aqui para vocês que ele fala né? E suficiente, quando a gente fala e hipossuficiente, quando na verdade seria ou, né? E novamente aqui se fala no ônus, né, da prova e no limite para análise dos requisitos, um julgado agora de 2020 no mesmo sentido. As conclusões do acórdão recorrido no tocante à inexistência de ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar e inversão do ônus da prova não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria necessariamente reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão da súmula número 7, certo? Então, gente, tem todos esses... O ônus da prova, ele é bem assim, vocês viram, é cheia de pontos, né, a serem analisados. Então, por isso que é importante a gente fazer uma análise um pouco mais minuciosa, para que vocês possam compreender de forma adequada como se faz essa determinação. Então, só para resumir, ônus da prova, né, mesmo nas relações de consumo, segue a regra prevista no artigo 373, incisos 1 e 2 do CPC. Ao autor, fatos constitutivos do seu direito; ao réu, fatos modificativos, extintivos ou suspensivos do direito do autor, ok? Mesma regra. Agora, a critério do juiz, conforme previsto no artigo 6º, inciso 8º, se ele analisar que as alegações do consumidor são verossímeis ou que esse consumidor é hipossuficiente, o juiz, a seu critério,
pode, então, determinar a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor. Segundo ponto, para finalizar, se trata aí de uma regra onde é uma inversão op iudice, porque é o juiz quem vai fazer essa inversão. A única previsão de inversão op legis no CDC, ou seja, aquela inversão automática, que não depende de ato do juiz, porque já está na lei, é a prevista no artigo 38, então, do CDC, certo? Pessoal, aqui nós teríamos uns exercícios de revisão, mas nós vamos deixar para a nossa atividade prática, ok? Era isso então, as nossas observações. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.